Olá, você que está aí ligado, conectado, nos acompanhando. Estamos aqui mais uma vez transmitindo essa mensagem. Já faz alguns dias que eu não gravo, né, fazendo apenas lives. E hoje nós estamos aqui falar sobre um tema bastante interessante que dá continuidade ao que foi falado na última mensagem, que foi sobre o verdadeiro culto. O culto verdadeiro, que é realmente o culto a Deus, que, como nós falamos, não é ritualizado. E hoje nós, da mesma maneira, vamos falar sobre a oração, que não é um ato ritualizado. Pelo contrário, é diferente do que a maioria das pessoas pensam, imaginam e tem seus conceitos a respeito disso. E hoje eu vou ler um texto breve que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, que no verso 17 diz: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5, 17. Você pode meditar nesse texto e diz: orai sem cessar. O que realmente esse texto quer nos dizer a respeito da oração é que a oração é esse ato constante, esse ato contínuo. Orar, de acordo com o texto que nós acabamos de ler, é viver, é orar sem cessar, orar sem parar. Mas o que seria isso? Orar sem cessar quer dizer ficar de joelho durante todo o meu dia, durante todo o meu tempo? Não. Porque até muitas pessoas imaginam a oração como um ato que você se ajoelha perante Deus e você ali naquele ato começa a proferir palavras e você começa a falar com Deus como um ser soberano e cheio de burocracias. E muitas pessoas tratam Deus como se ele fosse, por exemplo, o primeiro-ministro da Inglaterra, como se ele fosse um ministro lá do STF, como se ele fosse uma autoridade constituída, uma autoridade federal constituída pelo governo. Mas não, pelo contrário. A oração não é esse ato burocrático que você se ajoelha e começa a proferir palavras formais. Não, porque Deus não é formal. Deus não é esse ser divino que está no que é ritualizado. Deus não está preso ao que é ritualizado, ao que é dogmatizado. Pelo contrário, Deus está livre nas suas manifestações. Deus é livre no seu manifestar do seu Espírito, da sua glória, da sua graça. Ele não está limitado, ele não está condicionado. E muitas pessoas enxergam a oração também como um ato de um telefonema, que você liga para Deus, você coloca créditos ali, quando você está indo na igreja, quando você está servindo algum templo religioso, alguma instituição religiosa, quando você está mensalmente contribuindo com seus dízimos e diariamente contribuindo com as suas ofertas, ali você vai ter o direito de falar com Deus. Ali você está comprando créditos de falar com Deus, de desenvolver sua intimidade com Deus. Mas a verdadeira oração não se trata de um telefonema que você coloca créditos e vai falar com Deus. Não, a oração, de acordo com o que nós lemos e de acordo com o que nós vemos no ensinamento de Cristo, no Evangelho, principalmente ali em Mateus, no capítulo 6, que ele vai ensinar sobre a verdadeira oração, que muitos de nós chamamos como a oração do Pai Nosso, a oração dominical. Ali Jesus ensina aos seus discípulos, aos seus ouvintes, o real significado da oração. E o que ele nos ensina de maneira simples, que orar é esse ato de ser conectado com Deus, com a glória de Deus. É um ato que transcende o rito, como eu publiquei num post que eu fiz na página For the True Moment. É aquela frase que diz que a oração ela excede em si e
e ela se torna prática, ou seja, a oração gera frutos, ela gera frutos em mim. O que antes, talvez na antiga aliança, fosse uma espera do homem, a resposta divina, o homem indo atrás de Deus e clamando por Deus, clamando pela resposta de Deus. Agora na nova aliança, depois que o ato da cruz foi consumado, você tem algo que não é o homem esperando a resposta de Deus, porque a resposta já foi dada, a resposta já foi lhe dada. Você está aí nos assistindo, saiba disso. A oração é a resposta que nós damos à cruz, é a resposta que nós damos ao sacrifício de Cristo. Portanto, a oração ela é a resposta do homem àquilo que foi feito pelo homem, para o homem, em prol da sua reconexão com Deus. Então você foi reconectado com Deus. Portanto, a oração é essa resposta. E ali o que Jesus nos ensina sobre a oração é que a oração está no viver. Orar é viver, é caminhar nesse espírito. Não se trata de um ato, um momento que você separa para simplesmente falar com Deus. Não, a oração é o tempo todo. Eu estou caminhando e meu espírito vive nessa comunhão com o Senhor, com a criação, com aquilo que é eterno. O meu coração deseja perdoar, o meu coração tem a consciência de que Deus é o nosso Pai, e Ele é o Pai nosso, Ele é o Pai de todos, Ele é o Pai que está em todos, Ele é de todos. Não é aquele Deus que é exclusivo de um ou de uma religião, não, Ele é de todos, é o Pai nosso, soberano. Então eu ando com essa consciência. Orar é andar nessa consciência que Ele é o nosso Pai e que nós devemos perdoar os nossos inimigos, como Jesus ensinou, perdoar aqueles que nos têm ofendido, assim como Ele nos perdoou. E também a oração é viver nesse espírito de amor, esse espírito fraterno, de em sabendo que eu fui perdoado, porque eu fui perdoado pela graça de Deus, agora eu libero perdão, eu libero graça, eu libero misericórdia. Isso é orar. A oração é prática, a oração é aquilo que está na consciência. Se trata de viver em consciência. Portanto, se a oração não produz nada em vocês, se a sua oração não é uma resposta ao amor de Deus, isso não é oração. Se a sua oração é simplesmente um ato ritualizado, se a sua oração é como a dos fariseus que Jesus fala em Mateus no capítulo 6, que são aqueles hipócritas que oram, levantam suas mãos diante dos homens na sinagoga, aqueles religiosos que fazem de tudo para se mostrar, não, eu sou religioso, eu sou santo, eu sou puro, eu sou de Deus, eu oro todos os dias, eu oro no templo, eu oro na sinagoga, eu oro lá na minha casa, eu oro lá no meu quarto. Eu sou uma pessoa que ora, eu vivo uma vida de oração. Eu estou orando, eu gravo vídeos em que eu gosto de me explorando, eu gosto de ir ao templo para orar diante das pessoas, eu gosto de subir num altar para orar diante das pessoas, porque isso alimenta meu ego, isso alimenta a minha vaidade. Mas essa pessoa não entende que orar é viver em consciência. Orar também é desejo de consciência, porque a minha consciência foi transformada, o meu desejo é outro, o meu desejo para o próximo. Então, portanto, aquilo que é desejo em mim se manifesta na minha prática diária, na minha vivência diária. Portanto, oração não é aquele negócio que você está todo dia ali orando, Senhor, abençoa fulano, abençoa ciclano, fulano está precisando de mim, mas você não faz nada. Você é uma pessoa que está em estado de... Você está parado, você está nulo. Você está nulo, você está estático perante o sofrimento do outro, perante a aflição do próximo. Portanto, a oração é aquilo que em você produz atitudes, virtudes, que
produz em você fruto de amor, fruto de graça. Portanto, não adianta você ficar todo dia orando, Deus abençoa, Deus abençoa, Deus abençoa, e você não fazer nada. A única coisa que você está sendo omisso. Assim como tem muitas pessoas que terceirizam a culpa do pecado e do mal ao diabo, falam, não, o diabo é o culpado de todo esse mal que está tendo no planeta Terra. O diabo é o culpado do meu pecado. Assim também você terceiriza o bem que você deveria fazer, você terceiriza para Deus. Você está terceirizando o mal ao diabo, dizendo o diabo é culpado pelo meu pecado, pelo pecado do mundo, e você também está dizendo que Deus que deve abençoar e fazer se multiplicar as bênçãos e prosperidades do mundo, e você não faz nada. Você terceiriza a maldade ao diabo, e você terceiriza o bem para Deus, e você não faz nada. Você só tem palavras, rituais, religiosidade, e você está estático, você está omisso. Portanto, essa é a verdadeira oração, e que isso fique bem claro, bem consciente na sua mente, na sua consciência, que isso venha entrar e produzir frutos, e que você possa entender esse espírito que eu estou aqui transmitindo, esse espírito de amor, de consciência, de graça. E eu agradeço a você que aqui nos assistiu, e venha comigo nesse caminho de consciência. Amém?